amor, engano e redenção. Redenção? Neste capítulo, após Sansão ser reconhecido, por sua força sobrenatural, ele enfrenta a sua maior fraqueza, confiar cegamente em pessoas erradas. Ele foi traído por Dalila, que descobriu o segredo da sua força, porque ele contou. E aí ele foi capturado pelos filisteus. Mas o capítulo não termina na derrota. Nossa, tá embaçado. Porque, assim, na sua maior fraqueza, Sansão orou ao Senhor, né? E Deus é misericordioso, gente. Então, eu te convido a acompanhar a leitura desse capítulo para, assim, descobrir como é que essa história cheia de perdas pode impactar hoje você. E para que você entenda, como é que Deus age, gente. É incrível. Ele é maravilhoso. Bora começar? Pega a sua Bíblia e vamos ler Juízes 16, tá? Vou pedir para você deixar o seu like aqui. Vou pedir no final para você compartilhar com uma pessoa que você ama. Então hoje a gente vai ler nessa Bíblia Sagrada, que é Almeida, Nova Almeida Atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Então vamos lá. Capítulo 16, deixa eu botar aqui algo maior para ficar mais assim, ok. Capítulo 16 de Juízes. Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e teve relações com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Perdão, passou uma moto muito barulhenta. Eles cercaram o local e ficaram a noite toda esperando por ele, às escondidas, no portão da cidade. Ficaram em silêncio durante toda a noite, pois diziam: vamos esperar até o raiar do dia, então nós o matamos. Porém, Sansão ficou deitado somente até a meia-noite. Então se levantou, pegou ambas as folhas do portão da cidade e as arrancou juntamente com seus batentes e a tranca, pôs tudo sobre os ombros e levou ao alto do monte que está em frente a Hebrom. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os governantes dos filisteus foram falar com ela e lhe disseram: convença-o a revelar em que consiste a sua grande força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para que assim possamos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 moedas de prata. Então Dalila disse a Sansão: peço que você me conte em que consiste a sua grande força e com que você poderia ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu: se me amarrarem com 7 cordas de arco, ainda úmidas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Os governantes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arco, ainda úmidas, e com as cordas ela o amarrou. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto. Então ela disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele arrebentou as cordas de arco como se arrebenta o fio da estopa chamuscada que é colocada perto do fogo. Assim, não se soube em que consistia a força que ele tinha. Então Dalila disse a Sansão: eis que você tem zombado de mim e me falou mentiras. Agora, por favor, conte-me como você pode ser amarrado. Ele lhe disse: se me amarrarem bem com cordas novas que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Dalila pegou cordas novas e o amarrou. Depois disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto, mas Sansão arrebentou as cordas de seus braços como se fosse um fio de linha. Dalila disse a Sansão: até agora você tem zombado de mim e só me falou mentiras. Diga-me como você poderia ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer num tear as 7 tranças da minha cabeça e se as prender com um pino de tear, ficarei fraco
e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, ela pegou e teceu as 7 tranças dele num tear. Prendeu-as com um pino de tear e depois gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele despertou do sono, arrancou o pino e tirou o cabelo do tear. Então ela lhe disse: Como você pode dizer que me ama se não me revela o seu segredo? Por 3 vezes você zombou de mim e ainda não me contou em que consiste a sua grande força. Ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele contou o seu segredo, dizendo: Nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre da minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora. Ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele lhe havia contado o seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo: Venham, mas esta vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ela e trouxeram com eles o dinheiro. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela, e tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça. E assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: Vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Então os filisteus os agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser raspado, começou a crescer de novo. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrar diziam: O nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. O povo, quando viu Sansão, louvava o seu Deus, dizendo: O nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Com alegria no coração disseram: Manda vir Sansão, para que ele nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, e ele os divertia. Quando fizeram ficar em pé entre as colunas, Sansão disse ao moço que o guiava pela mão: Deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, e também ali estavam todos os governantes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Dai-me forças só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Preste atenção. Em seguida, Sansão abraçou-se às 2 colunas do meio que sustentavam o templo e fez força sobre elas com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. E disse: Que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu do que os que ele havia matado durante toda a sua vida. Então, os seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscar o corpo. Lembra que eu falei dos irmãos no início? Então, os seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscar o corpo. Eles o levaram e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Meu Deus. Gente, que incrível essa história desse cara, né? Esse é o relato final da vida de Sansão. Ele foi para Gaza, onde hoje está toda essa guerra com Israel, né? E ele foi, assim, emboscado pelos filisteus, mas ele corre e carrega-os por
portões da cidade nos seus ombros até o topo da colina, gente. Olha que loucura. Olha a força. É uma força impressionante, né, que ele estava demonstrando ali, mais uma vez, né, do que ele já demonstrou antes. Só que ele depois se envolveu com Dalila, uma mulher lá do Vale de Soreque. E os líderes filisteus subornaram ela, que se vendeu, para poder descobrir o segredo da força dele. Aí, após várias tentativas frustradas, se não me engano foram 3, e Sansão sempre mentindo para ela, ele finalmente, na 4ª vez, cede e revela que a sua força revela no fato de que ele nunca cortou o seu cabelo, porque ele era nazireu, desde o nascimento, consagrado a Deus. Naquele momento, ele quebrou a sua aliança com o Senhor, que o abandonou. Dalila traiu ele, né? Chamou os filisteus, que cortaram as tranças dele, 7 tranças. Ele foi capturado, acorrentado, cegaram os 2 olhos dele. Ele foi levado para Gaza, onde ele ficou sendo ridicularizado, trabalhando como se fosse um jumento de carga, moendo grãos como um prisioneiro, né, gente? Só que, mais tarde, os filisteus realizaram uma cerimônia no templo de Dagon, que é o deus deles, atribuindo a ele a captura de Sansão. E durante esse evento, Sansão pede ao Senhor, clama e ora a ele, pedindo força a última vez. E Deus atende o clamor dele. Sansão, apoiado nas colunas centrais do templo, faz todo o edifício desabar, matando milhares de filisteus. E assim mesmo, né? Então, esse momento marca assim o fim da vida de Sansão e, ao mesmo tempo, a maior vitória contra os inimigos de Israel. Ou seja, esse plano de Deus, mais um plano teve sucesso. Então, quais são as lições que a gente pode retirar desse capítulo para a gente aplicar em nossa vida? Primeiro, eu vou fazer uma pergunta para você de cara. Qual é a sua fraqueza? Cuidado com ela. Porque assim como Dalila explorou a fraqueza de Sansão, a gente tem que ficar atento aos nossos pontos vulneráveis para a gente se proteger, né? Olha quem ele foi confiar. Ele traiu o Senhor, porque ele cedeu à pressão de Dalila, demonstrando que confiar nas pessoas erradas pode levar a consequências assim devastadoras. E ali foi a vida dele, né? Então a lição aqui é que a gente deve resistir a essas tentações, né? Nós devemos ficar atentos a esses pontos vulneráveis da nossa vida. Só que, apesar de todos esses erros, Sansão clamou a Deus, encontrou força no momento assim mais crucial da sua vida, porque o nosso Pai ouve, apesar de nós, e Ele é misericordioso. Será que foi assim um arrependimento sincero da parte de Sansão? Tem uma frase aqui que mostra exatamente o caráter de Deus. Por isso que eu não acredito que seja sincero. Os momentos humilhantes de Sansão foram usados por Deus porque Ele usa as nossas fraquezas para cumprir os seus planos, que era proteger Israel. E muitas vezes nós nos achamos, né? Não é verdade? Sansão achava que ele era o cara, imorrível, né? Mas aprendeu da maneira mais difícil que a força que ele tinha não dependia dele, mas do poder de Deus que atuava na vida dele, abençoava a vida dele, que a força dele vem do Senhor.
Então, vamos assim refletir sobre esse capítulo. Como é que você está lidando com as áreas mais vulneráveis da sua vida? Será que você está protegendo com sabedoria ou você está deixando essas áreas assim expostas à tentação? Você tem confiado na sua própria força ou você reconhece que Deus é a fonte da sua vitória? Como é que a história de Sansão inspira você a depender da força de Deus nos momentos mais difíceis da sua vida? Pensa nisso, anote, reflita, que é importante. Vamos conversar com Deus agora? Ai, Pai, eu sinceramente fiquei meio assim, aqui com os meus botões, lendo a história de Sansão, né? E fiquei pensando, sabe em quem? Nas crianças nesse momento, foi o que me veio à mente. Como será que as crianças recebem essa história quando elas leem os livrinhos, quando elas estão nas escolinhas bíblicas, ou em casa quando o pai conta as histórias para elas? Que tipo de lição elas conseguem extrair dessas histórias para a vida delas? Quem está aqui me ouvindo tem criança em casa, filho, neto, bisneto, pergunta para saber qual é a lição que elas têm recebido. Sabe por quê? Porque ele é um juiz doido. Será que essas crianças veem Sansão como um grande herói por causa da sua força extraordinária? Ou as crianças são advertidas também e olham um rapaz que foi muito abençoado, mas muito abençoado por Deus mesmo, que nasceu para ser consagrado ao Senhor, mas perdeu a oportunidade de ter uma vida assim incrível, porque através do livre-arbítrio ele foi tudo o que um jovem não deve ser. Ele foi arrogante, ele foi vingativo, ele foi mulherengo, ele foi agressor, ele foi bruto, ele foi descontrolado, ele foi egoísta. Ele traiu Deus quando contou o segredo dele que ele tinha com o Senhor para Dalila. Ou seja, eu acho, sabe, Pai, por isso que as crianças precisam aprender que o Senhor usa pessoas imperfeitas. E o que essas pessoas imperfeitas fazem não servem de exemplo para outras pessoas. Porque, Pai, o que eu vi aqui, a gente até ouve falar na redenção, mas, sinceramente, Senhor, eu acho que Sansão nem no final da vida dele entendeu seu verdadeiro propósito. Mas a gente reconhece que ele clamou ao Senhor, porque ele tinha fé nisso. Porque ele sabia que o Senhor tudo pode, Pai. Foi por isso que ele pediu pela última vez para o Senhor devolver a força para ele. Mas, Pai, eu não acho que tenha sido para salvar Israel. Me desculpa, mas eu não consigo ver dessa maneira. Mas foi para se vingar, mais uma vez, daqueles que o deixaram cego. Porque eu senti que até o último momento ele foi egoísta. E ele mostrou que não pode ser referencial para ninguém, Senhor. Esse capítulo nos mostra que o Senhor usa os improváveis, que o Senhor ouve o clamor dessas pessoas, sabe? Porque o Senhor quer salvar o seu povo. Aqui ficou claro que ele não julgou Israel por 20 anos para dizer o que era certo, o que era errado. Nem ele sabia. Durante toda a vida dele, ele só fez loucuras.
mas ele foi usado pelo Senhor para livrar Israel dos seus inimigos. É isso, Pai. É isso que estava no meu coração e que eu precisava falar e desabafar. Mas eu te agradeço, Senhor, por essa reflexão. Quem sabe o Senhor queria exatamente que a gente refletisse isso nesse bate-papo com o Senhor. Pai, abre os nossos olhos. E nós te agradecemos em nome de Jesus, de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Queridos, nossa, 20 minutos já. Ficou bem longo esse vídeo, mas eu precisava falar isso, que estava no meu coração enquanto eu estava lendo esses capítulos que a gente vem falando sobre Sansão. Foi essa a minha sensação. Eu quero ouvir a sua. Conta pra mim, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e compartilha com pelo menos uma pessoa que você ama. É de graça. E a gente vai ajudar as pessoas a refletirem e não apenas ler a Bíblia, mas estudar, entender, refletir, que é isso que Deus quer da gente, tá? Fui, beijo, amanhã tem mais.